Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia. Que Deus abençoe todos nós neste momento de culto, de adoração. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 98. Salmo 98. Vamos nos colocar em pé e fazer responsivamente a leitura desse salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante as das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Todos juntos, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vamos cantar, como este salmo convida, vamos cantar ao Senhor o hino de número 14. Bendito Deus, nosso Pai, nós cantamos e exaltamos o teu excelso nome, pois a tua misericórdia, bondade, justiça, sabedoria e amor são indispensáveis para nós. Nós estamos reunidos na tua casa e queremos te louvar com sinceridade de coração e que os nossos lábios falem as palavras que o Senhor quer ouvir.
nós sabemos que este culto não é perfeito. Nós não somos perfeitos e não podemos te prestar um culto que seja perfeito, mas sabemos que pela tua bondade, tu aceitas o nosso culto, culto sincero, culto amoroso e que expressa o nosso desejo de te servir e te adorar. Permite, ó Deus, que a nossa vida seja sempre conduzida nos teus caminhos, que a tua igreja tenha a presença do teu Santo Espírito a dirigir todos os trabalhos e todas as pessoas. Nós te agradecemos este momento de culto e faz, ó Deus, com que ele promova o nosso crescimento espiritual, a nossa alegria e a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Povos da terra, celebrai o nome do Senhor. Os santos sábios hoje entrai com hinos de louvor. Cantai aleluia, povos da terra, aleluia ao Salvador. Aleluia, povos da terra, aleluia ao Salvador. Ao Salvador. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Bom estarmos juntos na casa do Senhor para adorá-lo e bendizê-lo. Nós queremos acolher a cada irmão, cada visitante, no amor de Cristo. Estendemos o nosso abraço fraterno àqueles que não estão aqui neste ambiente, mas estão conosco, cultuando a Deus por intermédio da internet. Nós gostaríamos, nesse momento, de destacar alguém que porventura esteja aqui conosco pela primeira vez. Se é a primeira vez que você vem estar conosco, onde você estiver, coloque-se em pé, que nós gostaríamos de destacar esta sua visita aqui. Quem que está visitando a gente pela primeira vez? Tem um jovem aqui, tem gente do lado de lá. Aguarda um pouquinho até que os nossos diáconos cheguem até você. Tem gente lá atrás, tem gente aí em cima também. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, receba o nosso abraço fraterno. Deus possa estar dirigindo a sua vida. Eu gostaria de fazer alguns destaques da nossa programação. Muito do que eu vou dizer já está aqui no boletim, mas apenas para destacar. Eu quero primeiramente lembrar o aviso do Kairos. Nós temos um encontro em agosto, fim de semana inteiro, de 18 a 20 de agosto. Mas nós temos antes disso, no dia 10 de junho, o jantar do Kairos. Esse segundo encontro do ano será dia 10 às 19h30 aqui no pavilhão, com o tema Temperos da Felicidade. Vai ser um gourmet maravilhoso. Dr. William Feres e a sua esposa Ruth
ele é médico clínico geral, endócrino e homeopata, vai fazer a palestra. O preço do jantar é R$ 35,00 o adulto e de 7 a 11 anos, R$ 20,00. Crianças de 0 a 6 anos não pagam nada. Então, nossos irmãos à saída têm este convitinho para você adquirir. O Avar eu vou deixar para falar depois, porque eles mesmos vão falar aqui. Sábado que vem, temos 2 eventos. Um, às 8h30 da manhã, com todos os pastores, presbíteros e diáconos, inclusive os recentemente eleitos e ainda não empossados. Vai ser um evento da liderança da igreja. Começamos às 8h30 com um café aqui no pavilhão Reverendo Oswaldo, e depois vamos ter uma série de atividades, seminários, e vamos encerrar até meio-dia, e quem puder continuar com a gente deve almoçar juntos aqui ao redor. Em princípio, tínhamos pensado uma programação lá em Guaraituba, mas há uma atividade ligada à ação social que vai se sediar lá, por intermédio da ACP. Não é um programa da ACP, mas estará sediando isso, e nós não vamos conflitar a programação. Então vai ser aqui, e contamos com a presença de todos. E à tarde, às 15 horas, o culto da pessoa idosa com a Santa Ceia. Então, não é apenas para os idosos, é para toda a igreja, mas trazemos aquele grupo muito especial para nós na participação, e depois um coquetelzinho gostoso para estreitar os laços de comunhão fraternal. Esta é a programação já do sábado próximo. Assembleia Geral Ordinária, aliás, da ACP, para apresentação de relatórios e eleição de diretoria no dia 11 de junho. E eu quero falar então da Assembleia de hoje à noite. Este é um ano de reforma para a nossa igreja. A reforma protestante, os 500 anos. Está aí para a gente não esquecer, e todo domingo a gente está lembrando, e na nossa temática deste ano. Também a reforma do templo. Estamos aguardando aqui o seu compromisso de fé, o seu cartão compromisso, e na sequência você poder entregar a sua oferta na modalidade que lhe convier. E as obras já estarão se iniciando não a segunda-feira amanhã, na próxima segunda-feira. Domingo que vem será o último domingo que nós vamos usar o templo. O culto das 9 horas também será aqui até ao final das obras. Mas hoje à noite nós temos uma Assembleia Geral Extraordinária da Igreja para 2 assuntos importantes. Um é uma regularização de uma doação que já foi feita há algum tempo e não está regularizada, do terreno usado pela Igreja Presbiteriana da Vila Americana. É preciso atualizar isso, já está no uso deles, chamada alienação do imóvel que está no nosso nome, muito simples. E o outro, a aprovação do novo estatuto da Igreja Presbiteriana de Curitiba, à luz do novo modelo aprovado pelo Supremo Concílio da nossa igreja. E a reunião vai funcionar hoje à noite, em segunda convocação, com qualquer número de presentes. A primeira convocação foi domingo passado, não tivemos quórum, então ela funcionará hoje à noite com qualquer número. Então não deixe de vir, porque hoje será aprovado. Para facilitar o trabalho, os irmãos que desejarem tomar conhecimento da proposta de novo modelo, está aqui. Não é uma só, não. Aqui tem bastante cópia, viu, gente? Não é tão grande assim, não. Então, nós estamos disponibilizando para você já ir tomando ciência, ou se preferir, deixa o seu e-mail, a gente manda eletronicamente, você também lê aí na modalidade eletrônica. A saída do culto, se você quiser, pode apanhar aqui, e hoje à noite nós vamos estar trabalhando isso. Não será alguma coisa tão demorado, já foram feitos muitos ajustes aqui, mas alguma coisinha que for necessária, a gente ainda fará, fechando essas 3 reformas: a reforma protestante, a reforma do templo e a reforma do estatuto da igreja. Eu vou passar a palavra para o presbítero Antônio Carlos, que vai ter um recado importante ligado ao ministério que ele realiza dos povos muçulmanos. Bom dia, igreja. Ontem, no calendário oficial do mundo islâmico, se iniciou o Ramadã. O que é o Ramadã? É o período em que, pela determinação da liderança religiosa, de acordo com a profecia deixada por Maomé, os muçulmanos devem se dedicar durante 30 dias a jejum e oração.
Eles fazem o seu jejum durante o dia, quebram o jejum à noite, uma série de regras lhes são colocadas. Por que eles fazem isso? Porque eles acreditam que é um momento do ano em que eles se dedicam espiritualmente de uma maneira mais forte, mais efetiva. Muito bem, existem grupos de cristãos, inclusive existe uma entidade que acredita que esse é um momento propício para que o mundo cristão se coloque também em oração e ore pelos muçulmanos, ore por conversões de muçulmanos, porque é um momento que eles deixam muitas vezes a sua vida de dia a dia, deixam as questões políticas, deixam as questões até mais radicais religiosas, para tentar um momento mais espiritual, um contato com o Deus que eles creem. Então é um momento em que eles estão de coração aberto, e então é um convite para o mundo cristão para que ore nesse momento, e ore efetivamente para que o Espírito Santo seja derramado de forma milagrosa em alguns casos, né, devido à dificuldade de acesso, e que muitos muçulmanos venham a se converter. Semana passada nós distribuímos alguns folhetos, 30 dias de oração pelo mundo muçulmano. É um devocionário que já não tem mais aqui impresso em papel, mas você pode só escrever no Google 30 dias de oração pelos muçulmanos, você vai baixar, e ali, se você quiser ter um guia, né, com temas diários para você orar, você pode baixar pela internet, vai ter o acesso bem fácil. Se você não quiser, simplesmente ore e peça a Deus que muitos muçulmanos se convertam nesse período. Ah, mas será que sem ter um missionário ali pregando para ele, será que ele vai se converter? Deus é capaz. O Igor vai colocar um videozinho aqui, rapidinho, para a gente entender um pouquinho isso. Allah yahdik. Meu nome é Mehdi e meu nome significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Sou filho mais velho de um líder religioso político e Senhor Jesus salvou minha vida por algo sobrenatural dele. Numa época da minha vida, foi obrigado por minha família para fazer um seminário de teologia do islamismo. E no segundo ano do seminário, Senhor Jesus usou um líder religioso para me dar uma tema do TCC. E foi comparação sobre Bíblia e o Corão. E através daquela comparação, Senhor Jesus salvou minha vida. E rendeu ao Senhor, talvez através de sua oração. Talvez gente não receba relatos, notícias do que está acontecendo. Talvez você receba aquele folhetinho, aquele livrinho de 30 dias de oração. Muitas igrejas não levam a sério. Meus irmãos, eu quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, porque hoje, no século XXI, o movimento que acontece entre o povo muçulmano, os movimentos de conversões, não são uma conversão, não são duas conversões, centenas dos muçulmanos se rendem ao Senhor, talvez através de sua oração. Quero encorajar vocês, oram por povo muçulmano, pois nós somos resposta de orações de vocês. Então, está aí o desafio. Se você quer compartilhar desses momentos, o Mehdi esteve aqui o ano passado, né, na nossa conferência, deu esse testemunho, e agora ele tem feito esse trabalho de mostrar ao mundo que a oração é base para a conversão dos muçulmanos, e isso depende da igreja, ok? Muito obrigado. A doutora Mônica chega aqui, 2 assuntos culinários. O oxigênio tem as suas quentinhas hoje. Saiu frango, mas o frango não deu certo. As galinhas estão entrando em greve. Vegetariano, melhor ainda, né? Mais saudável. E domingo que vem tem o almoço de confraternização em prol da ACP. Os ingressos estão à disposição. Bom dia. Hoje nós ouvimos serviço, missões, e nós vamos ouvir agora um cuidado do Senhor para as mulheres. É o Ministério Avá. Eu gostaria de convocar vocês, mulheres, para dedicarem aí a sua agenda dia 5 e 6 de agosto. Nós vamos fazer o efeito borboleta. E se você não sabe o que é o efeito borboleta, você pode vir conversar comigo, com a Drica, a Fernanda. A gente vai te explicar por que esse tema. E nós estamos muito preocupados porque esse retiro está sendo divulgado em outras igrejas. Estão sendo feitas inscrições pelo site, mas a gente quer a sua inscrição. E nós temos umas vagas limitadas, então não deixe para a última hora, por favor. É um valor bem acessível, ele é parcelado, tem várias formas que você pode fazer isso.
Eu quero que você, se tiver dúvida, venha falar com a gente está com o folder aqui para te entregar. E os homens vão dar conta de ficar um dia com as crianças, uma noite, isso é pouco para eles são super ágeis. E não se preocupem, mulheres, e vamos para o retiro, que eu creio que o Senhor vai falar conosco o que é esse efeito borboleta. Que Deus abençoe. São os dias que a orelha dos maridos vai ficar bastante vermelha, né? Meus irmãos, 11 de junho, segundo domingo do mês vindouro, DIP, Dia da Igreja Perseguida. Estamos nos preparando para essa data, vamos ver mais um vídeo. Todas as coisas que perdi pertencem a esse mundo, mas a minha alegria vem do céu. Milhares de muçulmanos têm vindo aos pés de Cristo, muitas vezes das formas menos prováveis. O preço dessa escolha é mais inesperado ainda. Eles chegaram até a casa de um irmão, me chamaram, amarraram as minhas mãos e depois me levaram para a delegacia. Argumentaram que eu estava louco e por causa da minha demência, eles me arrastaram por 7 horas a pé até em casa, com 20 quilos de milho nas costas. Howell é um cristão ex-muçulmano da África subsaariana. Durante 17 anos, ele foi líder de uma mesquita onde ensinava o islamismo. Antes de se converter a Cristo, ele ficou muito doente. Durante 4 anos, não houve esperança de melhora. Quando eu estava dormindo no hospital, um grupo de cristãos me perguntou por que eu estava ali. Eles me falaram que havia uma solução para a minha doença. Se você quer receber a Jesus como seu Salvador, nós podemos orar por você. Eles compartilharam seus testemunhos sobre Jesus Cristo e a Palavra de Deus. Então, eu aceitei a Jesus e algo mudou no meu coração. Para cristãos ex-muçulmanos, seguir a Cristo é um ato de completa mudança de vida, já que muitos enfrentam perseguição de suas famílias e comunidades. Naquela noite, eu tive um sonho. Eu vi um homem descendo do céu e ele falou: eu sou Jesus, eu sou a paz. A minha doença foi embora, fui totalmente curado. A jornada cristã de Howell não foi fácil. Depois de um tempo, quando a sua nova fé se tornou pública, a esposa decidiu ir embora com os filhos. Apesar de tudo isso, ele ganhou novos irmãos em Cristo e tem perseverado. Perdi muitas coisas: minha esposa, filhos, propriedade, e existe muita perseguição ao meu redor. Mas estou feliz, me alegrando por causa de Cristo. Encontrei consolo nos meus irmãos ao redor do mundo que me apoiam e oram por mim, mesmo sem me conhecer. Eles completam a minha alegria. De uma coisa eu sei: Deus está no controle de todas as coisas. Sendo perseguido ou não, eu louvo ao Senhor em todo o tempo. Tenho-lhes dito estas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Participe do DIP e saiba como completar a alegria dos nossos irmãos africanos. Quero te convidar a ficar de pé para nós louvarmos esse nosso Deus. Nós ouvimos 2 testemunhos bem impactantes. Eles me constrangem muito quando eu ouço, mas me dá muita alegria de ter essa certeza de que esse Deus que reina sobre as nossas vidas, Ele é a nossa alegria. Ele reina sobre tudo. Não somente quando as coisas vão bem, ou não somente quando nossos sonhos pessoais estão sendo realizados, mas que você tenha certeza de que esse Deus que reina na tua vida é um Deus que reina sobre tudo. E que nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje, nessa manhã de domingo, numa igreja confortável, com irmãos ao nosso lado, onde nós podemos nos alegrar muito. E que nós possamos nos constranger de tal forma que esse Deus que reina em nós possa reinar na vida do nosso próximo.
possa reinar na vida das pessoas que estão perto de nós. Não fique só aqui a sua reflexão, não fique só aqui o seu louvor, mas que seja na sua vida, no seu cotidiano, esse Deus que reina. Amém? As montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir na beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, sob o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Essa próxima música continua dizendo de um Deus que é exaltado, de um Deus que reina sobre as nossas vidas, porque nós só podemos crer nesse Deus quando nós entregamos tudo a Ele, quando nós queremos cada vez estar mais perto dEle e nós renunciamos toda a nossa vontade para viver uma vida de entrega a Ele.
eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quero convidar os amados aqui comigo, possam abrir as suas Bíblias em Joel, no capítulo 2, versos 12 e 13. Profeta Joel, capítulo 2, versos 12 e 13.
E assim nos diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Meus amados, se tem um momento extremamente instrutivo dentro do nosso culto, além de todos os demais, é quando nós nos colocamos diante do Senhor. Eu sei que esse momento é insuficiente para que a gente possa colocar diante dele todos os nossos pecados, apresentar diante dele aquilo que realmente passa no nosso coração, coisas que às vezes nós nem percebemos que existem. Mas isso é um exercício para que seja usado na minha vida. Nós dizemos que o culto a Deus não se limita ao que nós fazemos aqui dentro, mas a nossa vida é um culto a cada dia. E é por isso algo que não deve faltar. É esse momento de confissão, de se derramar. E aqui, o profeta nos chama a que esse desejo de ver alguma coisa sendo transformada e perdoada deveria até, se necessário, ser acompanhada de choro, de pranto, de jejum. Porque nós cremos que pela graça nós fomos salvos, libertos por Cristo. E muitas vezes o pecado ou a culpa que nos assedia não nos faz viver essa liberdade pela qual Cristo morreu para que tivéssemos. Por isso esse é o momento para que você experimente essa liberdade dada por Deus, mas para a qual é necessário que você se curve diante dele, que nós nos curvemos, confessando o nosso pecado, porque diz a palavra que Ele é compassivo, um Deus justo, mas ao mesmo tempo compassivo e rico em misericórdia. É aquele que olha para mim e para você, e aquele Deus que diz, mesmo sendo como você é, eu te amo, e eu quero transformar a sua vida, para que você experimente realmente a qualidade e o tamanho desse meu amor. Oremos. Redentor divino, Redentor
Ó Deus, e somos gratos porque, diante, Senhor, de muitas coisas que muitas vezes fazemos, ainda o Senhor estende a Tua mão e nos dá essa possibilidade, ó Deus, do perdão. Eu sei que é algo que o Senhor não deseja ver os Teus filhos prostrados, mas sim aqueles, ó Deus, que se dobram diante de Ti, não num prostrado de destruição, mas aqueles que reconhecem a Tua soberania e entendem que só no Senhor há verdadeira libertação e perdão. E é por isso que estamos diante do Senhor, sabendo que esse é o único lugar aprazível em que podemos estar. Estende a Tua mão sobre cada coração aqui, ó Deus, que o Teu Espírito nos trabalhe, que o Teu Espírito se mova no nosso coração, que o Teu Espírito gere em nós aquilo que está no Teu coração e que possamos a cada dia parecer mais com Cristo. Queremos agradecer-Te pelo perdão, por esse imenso amor a nós revelado. Obrigado por seres o nosso Deus, por teres nos escolhido, por nos fazer parte desta família e como filhos podermos te chamar de Pai. A Ti a nossa gratidão e queremos juntos como Teu povo orar como no passado ensinaste os Teus discípulos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nos preparando agora para o momento do ofertório, convido a igreja a abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos fazer a leitura conjunta desse texto, que vai do versículo 3 até o versículo 8. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 3 a 8, leituras conjuntas. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quando vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. É a situação de todas as igrejas que nasceram e cresceram depois de conhecerem a palavra de Cristo, inclusive a nossa. Nossa igreja já centenária também recebeu a palavra, pessoas se encheram de fé e esperança e passaram a dar frutos aqui na nossa cidade, onde Deus nos colocou. Nesse momento de ofertório é sempre importante lembrar que os frutos dependem de recursos financeiros, e é por isso que nós, com gratidão no coração, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas para o sustento da obra, seja a obra local, aqui, manutenção do nosso patrimônio, dos nossos pastores e missionários que atuam aqui localmente, sejam nas nossas obras sociais e também nas obras missionárias que nós atuamos bem distantes daqui. Então, se você escolheu esse domingo e veio preparado, os diáconos agora vão se posicionar para recolher as ofertas, enquanto cantamos o hino de número 43. Você que é nosso visitante, não se constrange, é um compromisso dos membros da nossa igreja participar desse momento. Mas se você quiser participar conosco, será muito bem-vindo. Hino 43.
Queremos também cantar, Senhor Deus, nesse momento que o Senhor é um Deus de amor, Pai. Te agradecemos pelo que o Senhor fez em nossas vidas, Pai. Entregando Jesus para a nossa salvação, na maior declaração de amor que podemos conhecer, Senhor Deus. Que esse mesmo coração venha inundar os nossos corações, que possamos também demonstrá-lo ao próximo, Senhor Deus. Aqueles que necessitam, aqueles que são mais achegados, aqueles que são mais distantes, Senhor Deus. Que possamos especialmente levar essa boa nova, Pai, àqueles que não a conhecem ainda, que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor quer a salvação de todos nós, Pai. Ajuda-nos com isso, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem feito a providência, Pai, nos nossos lares. Nada nos tem faltado, Senhor Deus, daquilo que necessitamos. Pelo contrário, Pai. Tem ficado, Senhor Deus, de sobras. Te pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito, Pai, também venha nos despertar, como cantamos, a necessidade de trazermos à Tua casa dízimos e ofertas para que a Sua obra seja ampliada, Pai. Por isso te agradecemos àqueles que já se dispuseram, aqueles que têm colaborado, Senhor Deus. Te pedimos também em especial pela mensagem que vamos receber agora e que igualmente o Teu Espírito que irá abençoar e aclarar os nossos corações aqui no templo, Pai. Que também as crianças possam receber no seu coração, na mensagem que é dada específica para elas, Senhor Deus. Que elas possam também entender a Tua palavra e que essa semente venha a frutificar mais no futuro, quando elas assumirem o papel que hoje fazemos, Senhor Deus. É em nome de Cristo Jesus que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Convido a sua preciosa atenção para a leitura na Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler do verso 5 ao 12. Mateus 16, 5 a 12.
Diz assim a palavra de Deus: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorrieis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Fala ao nosso coração, Senhor, pela instrumentalidade desse teu servo, quando vamos meditar na tua palavra. Palavra que vem alimentar como pão da vida os nossos corações. Nós precisamos de pão cotidiano, precisamos nutrir os nossos corpos, mas antes e acima de tudo, precisamos nutrir a alma, e o seu nutrimento advém da tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Acautelai-vos. Reza o ditado: cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Cautela no trânsito. O trânsito está muito perigoso, está difícil. Cautela para atravessar a rua, para dirigir o carro, para andar de bicicleta. Cautela nas finanças. Não dá para contar com ovo na galinha. É bom saber se os recursos já entraram antes de sair, fazer despesa. Cautela no que se diz, no que se ouve. Cautela no que se publica nas redes sociais, no Facebook, nos outros instrumentos que a gente tem aí. A gente vai passando para frente as notícias sem... É fato? É verdade? É desse jeito? Cautela no que diz, que pode ter alguém gravando, viu? Isso pode trazer complicação para você. De quinta-feira, nós estávamos ali dirigindo a palavra, e quando eu mal saí, encontrei com as pessoas: não tive no culto, mas ouvi a sua mensagem. Eu falei: mas como a gente não costuma transmitir o culto da quinta-feira lá do templo afora? Não, fui descobrir que o pastor Davi tinha gravado o meu sermão inteiro e já tinha publicado na internet. Vê se pode. Acho que é por isso que ele não veio hoje, viu? De vergonha. Aliás, é importante dizer que o Davi está com a nossa mocidade no intercâmbio lá em Apiaí, interior de São Paulo, bem na divisa aqui, né? Foi fazer um intercâmbio e ele está acompanhando a nossa juventude. Acautelai-vos. Os discípulos tomaram como uma indireta de Jesus o que ele disse consoante a acautelar-se do fermento dos fariseus e dos saduceus, que até onde se sabe não eram donos de nenhuma panificação. E Jesus soltou a frase: é porque a gente não lembrou de trazer pão. E lembra que quando sobrou pão, que deu para encher um monte de cesto, ele disse: recolhei. A gente esqueceu. É um puxão de orelha, é uma bronca de Jesus em nós. Jesus jamais se valeria desse tipo de expediente, de dizer uma coisa querendo dizer outra. O que ele queria dizer, ele disse mesmo. E eles é que não atentaram. Acautelai-vos do fermento dos saduceus e dos fariseus. Uma palavra de Jesus acerca de cautela não deve jamais ser tomada por qualquer pessoa como apenas uma recomendação que se pode levar em consideração ou não, uma dica que ele quer dar para a gente, quem sabe seja útil. Uma palavra de Jesus dizendo acautelai-vos deve ser tomada por nós como uma determinação.
muito positiva, um indicativo claro de que algo precisa ser levado em consideração com muito cuidado, uma convocatória, eu diria um chamado. Acautelai-vos é uma chamada de atenção, mas que bem pode ser considerada um chamado, que eu tomaria primeiramente como um chamado ao crescimento espiritual. Entendemos bem, meus irmãos? Jesus diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu disse há pouco, os discípulos certamente estavam informados que eles não lidavam com esse tipo de material para fazer pães e bolos e tudo mais. No entanto, os discípulos consideraram que era pelo fato de que eles haviam esquecido os pães que sobraram lá da multiplicação, que eles estavam sem suprimento para atender a demanda daqueles dias, que eles iriam passar fome, que eles não teriam o cuidado material. Os discípulos estavam focados no aqui e agora. Os discípulos revelam, primeiro de tudo, uma característica que nos é muito comum: o imediatismo. Precisamos das coisas para ontem. Nós queremos resolver já. Fomos roubados no íntimo da nossa alma do senso de eternidade, de plantar para colher lá adiante. Nós queremos as coisas numa relação de troca muito rápida. E ao tomarem a advertência de Jesus, o chamado de Jesus, eles trabalharam isso para algo muito perto deles. O que vai ter para janta? O que nós vamos comer até o final do dia? Como é que nós vamos resolver para encher o pandulho? E não tinha uma dimensão mais alargada das coisas. Além de revelarem uma característica muito imediatista, revelaram também um caráter muito materialista. Como nós vamos ver logo a seguir, Jesus estava tratando de um assunto eminentemente espiritual. Jesus estava trabalhando com eles algo que tinha a ver com fundamentos doutrinários e teológicos, mas eles estavam focados nas coisas palpáveis, nas coisas visíveis, nas coisas temporais, e por isso Jesus tem mesmo que chamá-los de homens de pequena fé. Pelo menos ele não chamou-os de incrédulos. Já é um bom começo. Jesus aqui não disparatou dizendo vocês nem crentes são, mas ele disse: vocês são crentes, mas muito aquém da possibilidade de vocês. Vocês creem, mas não muito. Vocês creem até o limite do seu interesse. Vocês creem para usarem desta fé para os seus assuntos pessoais. Vocês creem para resolver problemas de ordem material, para resolver problema de ordem financeira, para resolver problema que toca o corpo de vocês, que já está mostrando sinais bastante cansados. Quando se trata de coisas espirituais, vocês estão muito aquém. Vocês estão muito atrasados. Vocês precisam crescer espiritualmente. Acautelai-vos, para que não estejais tão somente investindo no tempo presente, na realidade terreal. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vida presente, somos os mais infelizes de todos os homens. Acho tremenda essa colocação do apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, quando está tratando do tema da ressurreição. Porque a gente deveria supor o seguinte: mas olha, esperar em Cristo, pelo menos para o tempo presente, já é alguma coisa. Ele diz: não, você acaba sendo mais infeliz. Sabe por quê? Porque tendo a oportunidade de se agarrar à verdadeira esperança, a esperança que não fenece, a esperança que ultrapassa os umbrais da morte, você desperdiça. Você só abraça a Jesus pelas coisas mais próximas de você. Perde
a dimensão da eternidade. Por isso, esta palavra, esta advertência, esse chamado de Jesus é um chamado ao crescimento espiritual. Quanto nós podemos e devemos crescer em Cristo, aprimorar a nossa fé, vermos ela desenvolver-se, ela fortalecer-se. Nossa tônica da semana, dentro da temática da graça, somente a graça, é ser fortalecido na graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Mas muitos de nós tomamos a graça apenas da sua perspectiva salvadora, deu-nos o bilhete celestial, está aqui no bolso da lapela, para a gente não esquecer na hora em que a chamada vier, está aqui, olha aqui o meu check-in. E nós não estamos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. O desafio da fé é o desenvolvimento, é o avanço. Não ficarmos apenas vinculados aos elementos rudimentares da fé, aqueles sedimentos mais básicos, e não robustecermos a nossa fé. E isso fica mais patente ainda quando nós estamos examinando uma passagem que o próprio Senhor Jesus, com o seu grupo de discípulos imediatos ali, ele diz uma palavra muito forte, muito severa àqueles que foram testemunhas dos milagres, àqueles que puderam ver e ouvir as palavras tão candentes de Jesus, e mesmo assim estavam revelando uma condição bastante aquém da que era necessária. Acautelai-vos implica numa convocatória, num chamado ao crescimento espiritual. Mas em segundo lugar, nós percebemos que se trata também de um chamado ao cerne do Evangelho, ao âmago da graça, ao ponto central da palavra de Deus, porque a proposta de Jesus, na sua essência, é essa: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E lá no final, os discípulos então, ele está falando é para a gente cuidar com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E é importante marcar bem que não se tratava de uma única doutrina, e que fosse a mesma de ambos. Fariseus e saduceus se comportavam como partidos religiosos e políticos também. Grupos que seguiam linhas diferentes. Os fariseus muito mais focados na literalidade das escrituras do Antigo Testamento. Eram extremamente ciosos no corresponder ao que se demandava das Escrituras com muito cuidado, muito zelo. Era até admirável isso, que houvesse quem tomasse muito a sério os mandamentos, os estatutos, os juízos do Senhor, os regramentos. Nada obstante, eles acabavam tomando determinadas diretrizes da palavra de Deus com uma hermenêutica, uma interpretação muito desviante do amor de Deus, da bondade do Senhor, da graça de Cristo, da salvação que Deus havia prometido e veio justamente na pessoa de Jesus exercer. Eles foram ficando à margem disso por serem extremamente ciosos da lei, mas descambando para o legalismo. Mas os saduceus, poderíamos dizer assim, faziam o contraponto. Já que tem um partido tão legalista, nós vamos ser um partido mais liberal, mais aberto, mais do não é bem assim, não é essa a interpretação, e acabou até se configurando muito mais como um grupo que, na sua perspectiva religiosa, fazia dela um meio para alcançar o espaço político. Dos saduceus saíam os sacerdotes,
E o sacerdote não necessariamente tinha que ter um perfil muito teológico, religioso, tinha que ter um perfil político muito bom, um jogo de cintura, né? O que é que Jesus quis dizer com este cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus no tocante aos seus discípulos? E eu acho muito interessante que ele tenha se valido da expressão fermento, porque fermento leveda, porque fermento faz crescer a massa, porque fermento faz a coisa invadir o espaço, vai ganhando terreno e quando a gente vê, já tomou conta do nosso coração. Percebo aqui que Jesus, ao chamar a atenção dos discípulos e de todos nós para acautelarmos no tocante à doutrina dos fariseus e dos saduceus, ele nos chama para o cerne do Evangelho, que é a obra de Deus em nós, não é a obra do homem, tentando de alguma forma ganhar o favor de Deus, o qual deixaria de ser favor, passaria a ser obrigação de Deus, tornar-se-ia alguma coisa que obriga a Deus a ser bom, a ser misericordioso, a nos atender, porque nós estamos tão esforçados. E o Senhor Jesus então aqui pontua: não saiam do eixo, não percam de vista de onde é que vocês foram buscados, qual era a condição escorregadia em que vocês se encontravam do lamaçal do pecado, e Deus com um braço salvador retirou vocês e firmou vocês sobre uma rocha, e esta rocha é o Senhor Jesus, e esta rocha é a salvação que Ele nos granjeou, e esta rocha nos faz agora viver pela graça de Deus, e não por méritos pessoais, e não pelo cumprimento estrito da lei. Vamos observar bem, que bom que pela graça de Deus agora, nós somos conduzidos pelo mesmo Espírito a poder discernir a sua vontade e viver em conformidade com o mandamento divino, mas não para provocar no Senhor o sentimento de obrigação para conosco. Ele não se acha obrigado a nada, Ele é muito gracioso, Ele é maravilhoso. Esta é uma palavra muito importante, especialmente para quem está crescendo na fé, quem já assumiu o chamado do Senhor para o crescimento espiritual e está se desenvolvendo no conhecimento das Escrituras, no discernimento da doutrina, está servindo de coração ao Senhor, e parece que nesta empolgação toda, a gente às vezes escorrega para um certo farisaísmo. Às vezes nós passamos a revelar muito da característica dos saduceus, que queriam estar dominando o espaço. E Jesus deixa aqui um alerta permanente para nós. Saiu do centro, fugiu do eixo, caminhou para a periferia da fé, perdeu o cerne do Evangelho, está sendo consumido pelo fermento dos fariseus e dos saduceus. Está se deixando conduzir por uma visão distorcida do amor de Deus. Esse amor cantado de maneira tão cativante pelo nosso coral, como sempre, e que nos deve sempre levar a este cerne, a este centro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós temos crido no Senhor, e por isso estamos centrados na sua vontade. Não vamos nos desviar deste eixo tão precioso aos nossos corações. Acautelai-vos. Acautelai-vos para não seguirdes apenas o imediatismo e o materialismo do tempo presente, que nos faz ficar desfocado de uma vida que deve cultivar as coisas do Espírito Santo, as coisas espirituais, as coisas que são próprias do homem espiritual, que superem muito ao homem comum, ao homem natural. Cautelai-vos, para não vos desviardes do cerne do Evangelho, do centro de gravidade em que estamos estabelecidos, onde a graça de Deus domina o nosso coração. Mas em terceiro lugar, a palavra do Senhor Jesus para acautelarmos-nos nos leva a pensar num chamado
também a confiança no Senhor. Porque é indispensável pensar que tudo isso começou com essa história de pão, né? Os discípulos esqueceram de levar pão. Nós mesmo hoje moramos numa cidade grande, com muitas possibilidades de adquirir produtos para levar para a nossa casa. Tem até um supermercado aqui na frente, muitos aqui aproveitam, já fazem, né, já levam o pão espiritual e levam o pão material para casa, né? Não tem problema, mas como é ruim a gente chegar às vezes, principalmente no domingo à noite em casa, a maioria dos comércios estão fechados à nossa roda e dizem, ih, não tem pão, porque pão é um grande quebra-galho, fala a verdade, né? Tem nada, você chega, tem pão, tem pão, tá bom. Se tiver uma misturinha vai bem, senão a gente come o pão com corte, né? Pão com corte é uma delícia, já comeu? Você pega o pão e corta e come. Tranquilo, né? Aí o Senhor Jesus disse, vocês ficaram preocupados com as coisas materiais, eu estou falando das coisas espirituais, mas vejam como eu estou preocupado também com as coisas do dia a dia. Com o que você vai ter para vestir-se, deglutir, ter saúde física, ter recursos para atender às suas demandas e inclusive para cooperar com o meu reino. O ouro e a prata são meus, assim nos ensina o profeta Ageu. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e sobejou, nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Nem todos os evangelistas narram as 2 multiplicações de pães e peixes, mas Marcos e Mateus registraram. Marcos, como sabemos, é o evangelista mais antigo, mesmo que na ordem esteja em segundo lugar. Ambos registraram 2, não foi uma vez, foram 2. O Deus que continua realizando prodígios, continua operando milagres, continua realizando maravilhas na nossa vida. O Deus que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. Cada um agora olha para a sua realidade. Cada qual pensa no momento que está vivendo, de desafios, de lutas, de perdas, de danos, de instabilidade política, econômico-financeira, de um eventual desemprego, de não conseguir alcançar os seus sonhos. Como não pensar na nossa realidade particular quando estamos meditando na palavra do Senhor? Mas antes de nós mesmos estarmos preocupados com tudo isso e mais um pouco, o nosso Deus está atento. O nosso Deus não voltou as costas para nós. Ao contrário, nós é que volvemos as costas para Ele, mas Ele não desistiu de nós. É o Deus que continua com os seus olhos de misericórdia mirados em nós. Conhece a nossa realidade como ninguém pode conhecer. Sabe daquilo que precisamos. Está atento a cada passo da nossa vida. É um chamado à confiança no Senhor. É uma convocação a, em meio a todo esse cenário que nos circunda e que nos ameaça e que nos constrange e que nos deixa perturbados, a dizer: Senhor, apesar dos pesares, nós estamos esperando em Ti. Seja o que for, venha o que vier, esta convulsão, esse tormento, esse furacão que vem tomando conta da nossa nação, é no Senhor que nós confiamos. Nós não confiamos nas autoridades políticas, nas autoridades do Estado, nós as respeitamos, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós respeitamos a ordem constitucional, mas não confiamos nela porque ela pode ser alterada. Nós respeitamos as instâncias todas de solução e resolução para a nossa vida, para a nossa pátria, mas é no Senhor que nós depositamos toda a nossa confiança.
porque sabemos que, mercê de todo o contexto em redor, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio. É nele que nós estamos confiados, de tal maneira que, à luz desta chamada, desta convocatória, para que nós não fiquemos aquém das nossas possibilidades, para que, como crentes que somos, não sejamos chamados de gente de pequena fé, mas de uma fé crescente, estando centrados no âmago do Evangelho, na graça do Senhor que nos sustenta, nós também ratifiquemos a nossa fé no Senhor e entregamos a Ele todos os nossos cuidados, e entreguemos a Ele também todos os cuidados da nossa gente e da nossa nação, porque fomos instados a orar constantemente pelo nosso povo. A palavra de Deus nos adverte a orarmos pelas autoridades constituídas, a orarmos pela nação, e é isto que nos cabe nesse momento tão difícil, nesta hora em que não discernimos bem como as coisas vão acontecer. Nós devemos nos colocar unidos, unânimes, entregando ao Senhor os cuidados desse nosso querido Brasil. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, ao terminarmos o nosso culto. Orar pelo país, e nisso está incluso a nossa realidade pessoal. E eu gostaria que cantássemos o hino 378, que é uma oração pela pátria. Uma oração cantada, uma oração abrangente, uma oração cuja melodia nos enleva à presença do Senhor para reconhecermos que Ele é o Deus de todos nós. Vamos colocar-nos em pé e vamos orar nesse momento. Oh
Evangelho do Senhor Jesus seja ouvido por todo cidadão deste Brasil. Que não percamos a oportunidade de falar que há um Deus acima das autoridades, um Deus acima das nações, um Deus que governa os corações, um Deus que ama e que busca o perdido pecador. Seja isso verdadeiro no âmbito da nossa casa, na circunvizinhança, Senhor. Toda a cidade, todo o estado, em todo o país, e para fora de nossas fronteiras, Senhor, até os confins da terra. Mas nós não podemos, ó Deus, deixar de pedir a Ti que tenhas misericórdia de nós. Num tempo tão difícil, em que se revela com toda clareza a condição de nossas lideranças políticas, daqueles que receberam mandato legislativo, executivo, e até mesmo daqueles que figuram no Poder Judiciário. Uma realidade tão triste, uma condição tão deplorável, da forma como tem cuidado dos mandatos recebidos, não no interesse da nação, mas interesses pessoais, particulares, e eminentemente escusos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Traze paz, primeiro no nosso coração, mas também nas nossas ações, Senhor. Que não sejamos conduzidos pela turba, mas pela maturidade, pelo equilíbrio, pela sanidade, Senhor, nesta hora. Mas todo o rol, ó Deus, de súplicas que acabamos de fazer ao cantar esta oração, Senhor, ouve e atende dos altos céus, manifestando a Tua profunda graça, Senhor. Oramos-Te assim, e já agradecidos, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua misericórdia. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. A graça, o amor, a consolação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja convosco hoje e para todos sempre. Amém. Salve Deus, a minha pátria, salve Deus, a minha terra, essa terra do Brasil. Vamos nos saudar da paz de Cristo. Deus nos abençoe.